eu sinto no olhar da Eva, o coração dela é muito verdadeiro, muito puro. Não lembrava mesmo, não. Porque eu tava conversando com o Gui, que ele ficava, mas a senhora tem que dizer logo na cara dela. Era isso que ele dizia direto, senhora. Eu dizia, mas não, deixa eu conhecer ela melhor. Aí tentava, né? Agora já no final mesmo, agora já nas semanas, aí ela foi chegando mais, eu fui deixando. Gente, Dona Delma, né, falando aí sobre o ranço, né, essa implicância dela com a Renata. A gente vai falar sobre isso, então chegando, deixando aquele like, conta para mim aí se vocês, né, gostaram que a Dona Delma foi eliminada. Ela deixou o reality com 67,19% dos votos, e ela achou que foi muito, hein, galera? Bom, a Dona Delma, né, falou assim que era muito engraçado ali ver, né, ela no BBB. Aí a Ceci falou assim, é proibido fumar no estúdio, viu? Daí ela falou, pois é, né, para lascar isso. E outra coisa, jamais eu ia apertar o botão. Aí o Gil falou assim, mas a senhora falou que iria, né, sair, e foi várias vezes. Aí a Delma, mas é aquela coisa, né, eu já estava cansada, queria ver minha família. Aí o Gil falou assim, então, mas a senhora falou que não queria mais ficar lá, e agora na reta final o público acabou atendendo a senhora. E a senhora lá no Mais Você, a senhora falou que ia para cima, que ia entregar conteúdo, treta. Aí ela disse, gente, que ninguém mexeu com o Guilherme. Não mexeu com o genro dela, então ela não podia subir aí nas tamancas, né, e arrumar confusão com o povo à toa. Bom, aí o Gil mostrou a porcentagem, ela falou assim, nossa, mas tô lascada, olha só, tudo isso. Ela, pois é, se eu não tivesse pedido para sair, quem ia sair era a Renata, porque ela viu que o Guilherme, né, ficou ali com 2,42% e a Renata com um pouquinho mais de 30%. Aí ela falou assim, a gente mostrou o lado do amor, o lado lindo, né, entre um genro e uma sogra. Aí a Ceci falou assim, era tanto amor nítido, mas o que causou espanto, Dona Delma, foi a senhora ter passado por uma votação, o público colocar a senhora lá dentro e, de repente, quando a senhora está lá, a senhora fala que quer sair. Aí a Delma, mas eu tinha medo que tirassem o meu genro, e eu tinha medo até de atrapalhar ele na prova, sabe? E aí o Gil, a senhora querendo sair e muita gente querendo, né, aproveitar e estar nessa vaga aí. E outra coisa, o Vini também deu anjo para a senhora, e a senhora, né, não permaneceu e não adiantou nada. Aí mostrou a Delma, né, gente, pedindo ali para sair, porém, também mostrou ela falando com o Guilherme, né, para ele levantar a cabeça, para ele se manter forte lá dentro do programa, que, né, ela prefere 1000 vezes sair, deixar ele lá para ele vencer o programa. E aí mostrou também, né, o ranking dos eliminados. No ranking dos eliminados, ela ficou muito surpresa com a porcentagem de 94% da Camila. Ela regalou o olho e falou assim, nossa, olha, a porcentagem da Camila é assim. Você falou assim, da Tamires em diante, tá bem equilibrado, né? E agora a senhora aí com 67%. Aí ela disse, né, gente, que ela queria muito que o anjo ali do Vini fosse autoimune, mas como ela, né, não queria ficar no programa e recebeu o anjo, não é que ela fez cara feia, até o que o Gil tinha falado para ela, né? Que ela fez uma carinha ali que não gostou de receber. Daí ela pegou e falou isso, que realmente ela sabia que o pessoal da casa iria votar nele. E ela falou assim, que está aliviada hoje em saber que o Gui não está nesse paredão, porque o Gil e a Ceci contou para ela, né, que querendo ou não, ela saiu, mas que o Guilherme não ia participar desse paredão que tem a eliminação na quinta-feira. Aí começou a perguntar para ela e a Ceci, né, sobre essa questão aí da treta dela com a Renata, né, esse conflito entre as duas. Ela falou que foi desde o início, principalmente quando a Renata começou a querer dividir ali as camas, ela falou assim que estava engolindo sapo, que a Renata já estava incomodando ela. Aí o Gil falou assim, mas por que a senhora não falou na cara dela? O Guilherme falava direto para a senhora falar diretamente isso para ela. Aí a Delma, não, eu não queria magoar. Aí eu ficava engolindo, mas eu perguntava, caramba, será que ela comprou essa cama? Será que tem aqui o nome dela? Alguma coisa assim? Aí o Gil, então,
mas a senhora tinha que falar, né, na cara dela. Ela falou assim, não queria causar lá dentro, não. Aí a Delma viu, né, os momentos que ela ficou ali implicando com a Renata, falando que a Renata era narizinho em pé, queria se aparecer, que ela gostava da Evinha, que a Evinha era totalmente diferente. Aí o Gil, né, falou assim, a senhora falava bastante coisa. Será que ela não pensou assim? Poxa, dona Delma é tão coração, me faz carinho, tá aqui comigo e de repente fala mal de mim? Aí o Gil falou que a dona Delma virou boca de chicote, língua de chicote, né? Quando foi para o quarto Nordeste. Aí a dona Delma falou assim que não se lembrava que ela tinha falado tudo aquilo da Renata. Aí o Gil falou assim, então, mas a senhora falava, e lá no Fifi a senhora negou, né? Falou que não falou. Aí a Ceci, pois é, o sentimento pela Renata era bem diferente do da Evinha, né? Porque a senhora sempre tratou ela assim, como Evinha. Aí a Delma, sim, a Evinha. Me doeu ver a Evinha, né, no paredão. Por isso que eu segui o conselho do Mike, quando ele falou para mim seguir o meu coração. Aí a Ceci, mas naquela semana a senhora salvou. E na outra semana, na semana seguinte, a senhora foi com ela para o paredão, a senhora pediu para ir dela, falou assim, sim, eu salvei ela não se aproximou de mim, então eu falei, agora vamos nós duas então para o paredão. Pois é, gente. Aí mostrou o VAR, né, do pessoal falando, porque o Gil disse para a dona Delma que isso rendeu, repercutiu lá dentro da casa. E aí ela viu, né, o João Pedro cobrando isso do Guilherme, o Guilherme falando, né, que realmente ele não aprovava algumas coisas que a sogra dele fazia. E aí o João Pedro, João Gabriel ali, eu não sei, acho que é qual dos dois que estavam falando ali com o Guilherme. Aí ele pegou e falou assim, então, mas isso aí fica incoerente, né? Ela salva a Eve, depois na outra semana manda a Eve pro paredão. E aí ela falou assim, nossa, o povo fala, hein? Caramba, que babado! Que babado! Pois é, agora saiu todo mundo antes de mim, né? Quem ficou lá só foi a Eva. Aí a Ceci, afinal de contas, vamos ver aí então a Rinha das Senhoras. E aí entrou, né, o VAR ali, né, da dona Delma e a dona Vilma, né, quebrando o pau ali, uma por causa de garrafa de café, depois pela torta de climão. A Ceci levou lá uma garrafa de café para dona Delma. E aí, gente, mostrou o VAR da dona Vilma também, né? Sentando pau na dona Delma, falando que a dona Delma era personagem, que seria alvo dela, que a dona Delma não era de confiança e que ela ia ter o prazer de colocar uma pulseira de mira na dona Delma, que ela era muito falsa e perigosa. E aí a dona Delma falou assim: babada, esse povo fala, é uma língua felina, hein? E pior, quem via ela assim lá quietinha, boazinha, ninguém falava que ela ficava falando essas coisas aí pelas costas. E outra coisa, vinha sempre dar um abraço. Quando tinha um paredão, alguma dinâmica, ela vinha e abraçava. Gente. Bom, aí o Gil, a senhora se controlava para não prejudicar o Guilherme. Ela falou assim que tinha muito medo, porque quando ela foi para o reality, as filhas, né, começaram a pegar no pé dela. Mãe, não vai ficar falando muita coisa, que a senhora vai prejudicar o Guilherme. Mãe, não fica falando, fica quieta. Ela falou assim que tinha medo até de levar processo, porque se ela levasse processo, quem seria que advogado ela iria arrumar para defender ela e ela não ir presa? Dona Delma, a senhora sabe, eu não sei como o Gil e a Ceci não falou isso para a senhora, que o genro da senhora é advogado. Só que para isso a senhora tinha que ser uma camarote, né? Apesar que ele falou um monte para a Renata ontem, né? Para tentar ali defender a senhora, né? Para tentar abafar essa questão da senhora pedir para sair. E a Renata mentiu? Não mentiu. Tanto é que o discurso do Tadeu foi inteiramente dedicado à senhora hoje com essas questões e o genro não gostou, né? Gente, será? Será que o advogado ia se dar bem aqui fora, defendendo a dona Delma e se ela levasse o processo? Sei não, hein? Sem fazer caras e bocas, né? Quem sabe? Bom, aí ela falou assim, né, que tá feliz porque o genro aí conseguiu um apartamento. O apartamento, diz a dona Delma, que é dele e da filha. E aí ela falou assim que agora dá para eles fazerem um netinho para ela. Lembra que o Guilherme falou que esse apartamento ele iria dar para a mãe dele. Bom, aí
O Gil falou assim que a Renata e a Eva sempre falavam bem da dona Delma e que, poxa, que elas tinham ali um carinho, mas que quando ela viu que a dona Delma falou mal dela, ela ficou bem chateada. Aí a dona Delma falou assim que não era a mesma coisa com a Aline Furacão, com o João Pedro, que esse sentimento que ela tinha ali pela Renata, a Eva e essas outras pessoas era totalmente diferente. Que ela dava o carinho, mas não queria falar. Aí o Gil falou assim, quase deu treta entre a senhora e os gêmeos por conta do baile, lá da questão do tá com nada, né? Que eles começaram a retrucar a senhora. Daí ela falou assim, resolvi deixar para lá, porque eles ficam me apurrinhando, ficam me enchendo o saco. Aí, gente, mostrou a Delma pedindo ali para sair mais uma vez, né? Ela dando risada, tirando o maior barato ali. Aí ela falou assim: eu entrei para a Casa dos Sonhos, foi recebida com muito carinho. Eu sei que ali eu não tenho filhos, mas cara, o pessoal me abraçou, né? E eu não queria arrumar briga com ninguém, não queria subir nas tamancas aí para ficar, né? Arrumando assunto com ninguém, porque ali você fica muito carente e você não vê a sua família. Então, isso deixa você aí muito triste, né? E é muito importante uma pessoa chegar, te abraçar, te escutar. Isso é amor. Aí, no Ser Sincerão, a Delma falou assim que se a Vilma pegasse a cerveja dela, ia ser babado, que ia ter confusão lá na casa. Aí a Ceci falou assim, a gente pode esperar uma cerveja e um café das senhoras? Aí, depois da rinha, aí ela pegou e falou assim, pode esperar sim. Aí a Ceci falou assim, a senhora pediu para sair, mas se desse um engradado e 3 maços de cigarro, a senhora permaneceria no programa? Pediria para ficar até a final? Aí a Delma, sim, eu iria cozinhar até para os dames. Aí a Ceci perguntou, né, se ela adotaria a Eva, ela falou que sim, se a Eva quiser. A Renata, ela falou sim, que não. E a Tamires, ela falou que sim, João Pedro sim, a Aline sim, todo mundo ela adota, menos a Renata. Aí, no react das redes, né, a Delma estava com 234 seguidores, e hoje ela está com 595 mil, e ela falou que ela não sabe mexer, né, com rede social, e a Ceci falou que a Letícia vai ter muito trabalho. Gente, aí ela recebeu aí a mensagem da filha dela, e adivinha quem estava junto lá no apartamento com a filha dela? Ô, Vinícius! Pois é. Aí o Vinícius falou que tá esperando ela lá. A filha dela falou que tá mó auê na família, porque o filho da tal de Amanda nasceu, e aí tá dando uma confusão. Ela perguntou se o marido dela, né, tinha se aquietado, se tava tudo bem, se ele tinha ido pro carnaval. Aí a menina falou que foi, mas foi com ela, e que eles estariam esperando a dona Delma, né? Aí a dona Delma, a gente recebeu aí respostas, né, da pergunta dela, se ela seria a campeã do programa. Aí teve gente ali que respondeu, né, que ela não seria, porque ela é planta, que infelizmente ali, né, ela não jogou. E outra coisa também, ela debochou aí, né, de uma dessas pessoas que falou que ela é planta. Ela falou assim que era puro recalque. Dona Delma, que ó, a senhora só ganharia se disputasse um paredão entre a Dona Vilma e uma garrafa de café. E aí teve a capa de revista dela, né, gente? Foi uma entrevista mais ou menos, né? A gente vai se contentando aí com pouco, só aguardando a final, né, gente? Mas foi bem isso. Conta para mim se vocês gostaram esse bate-papo aí com a Dona Delma. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.